Pessoal, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje na aula 7 nós vamos falar mais um pouco sobre mapa de risco, porque eu verifiquei o conteúdo de mapa de risco ficou um pouco meio vago, né? Passamos muito rápido, e o mapa de risco é muito importante para vocês que já trabalham numa empresa e quer já participar de eleições para ser um novo membro da CIPA, ou já trabalha na empresa e já faz parte da CIPA, já é um membro da CIPA. Então o mapa de risco é um componente muito importante para os membros da CIPA. Não que outros também não deixa de ser importante, mas o mapa de risco, como está dentro da grade curricular da NR5, vamos aprofundar mais um pouco a ele. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, qual que é a definição de mapa de risco? O que é um mapa de risco? O mapa de risco é uma representação dos riscos representantes no meio ambiente de trabalho. O mapa de risco, pessoal, é o seguinte. Vamos imaginar uma empresa que ela trabalha no segmento de siderúrgica, tá? Ali tem a arquitetura da empresa, do barracão da empresa, onde entra o almoxarifado, onde entra o refeitório, o banheiro, como fosse a planta mesmo em si, as salas divididas entre onde que está um torno mecânico, onde está um CNC, o local de soldagem, às vezes trabalha com a linha de montagem, né, nessa siderúrgica, então aonde que fica só os membros que trabalham na linha de montagem, e ali junto com o técnico de segurança e o SESMET, vai estar verificando qual que é o grau de risco para aquele ambiente de trabalho, certo, pessoal? Onde eu falei nas aulas anteriores o que os membros da CIPA, eles podem fazer a notificação, verificar que aquele mapa de risco já está um pouco desatualizado, então eles podem fazer uma notificação para fazer a modernização daquele mapa de risco, desde que ele não pode fazer isso sozinho, fazer as alterações sozinhos, certo, pessoal? Então, quando o membro da CIPA, ele verifica que tem que fazer essa mudança, porém, para fazer essa mudança, ele tem que, já que a empresa já tem o técnico de segurança, então ele comunica com o técnico de segurança para fazer ali todo um laudo, um estudo, juntamente com o SESMET, que aí o próprio técnico de segurança vai passar, ou quando não tem o técnico de segurança do trabalho, o membro da CIPA chega ao diretor da empresa, o proprietário da empresa, formalizando que precisa estar fazendo a modernização daquele mapa de risco. Ele não tem toda a autorização para estar fazendo isso sozinho, certo, pessoal? Ele tem autoridade de quê? De questionar melhorias, tá ok? Então, como nós já ficamos sabendo o que é a definição de mapa de risco, para que serve? Para quê, né? Serve para mostrar os riscos presentes no ambiente de trabalho, fazendo um diagnóstico da situação da empresa ou do setor de análise, como também para determinar medidas de prevenção e anulação dos referidos riscos. Então, os membros da CIPA estão aí para quê? Para prevenir o risco de acidente com os colaboradores, com os colegas de trabalho dentro da empresa. Então, eles são responsáveis para prevenir esse acidente de trabalho. Juntamente, se a empresa já tem o técnico de segurança, juntamente com o técnico de segurança. Então, pessoal, o membro da CIPA não é só aquele que fica fiscalizando se o colega de trabalho está utilizando os EPIs adequados. Não, eles têm outras também funções para estar fazendo. Pessoal, agora olha que pergunta interessante. Todas as empresas precisam de ter mapa de risco? Isso, pessoal, não importa a quantidade de funcionários trabalhando na empresa. Pode ser quanto? 2 funcionários, 10 colaboradores, 20 colaboradores. Essa pergunta agloba a empresa. Não importa a quantidade de colaboradores que trabalham nessa empresa. Então, todas as empresas precisam de ter o mapa de risco? Sim. Se tiver risco, a empresa obrigatoriamente precisa ter um mapa de risco. E também tem que tomar cuidado, pessoal, é o seguinte, o mapa de risco, ele não serve somente para os colaboradores. E também tem aquelas empresas, vamos
supor uma empresa de pequeno porte que trabalha com torneamento. Então ali a própria pessoa que vai contratar o serviço para tornear uma peça, enfim, esse visitante, a empresa é responsável por esse visitante, se caso ele sofreu um acidente. Então, se caso tenha um técnico de segurança do trabalho ou tem os membros da CIPA, em determinada empresa, eles só entram com os EPIs adequados, por causa que se caso sofra um acidente, o técnico de segurança é responsável, né? Os membros da CIPA também. Porém, essa empresa, caso não tenha membros da CIPA e não tem também o técnico de segurança, uma empresa autônoma que só trabalha com o próprio proprietário, ali é bom também ter um mapa de risco para o visitante, o contratante do serviço da empresa, verificar ali onde que ele pode estar locomovendo. Onde que está locomovendo para ele ter o quê? Ou sofrer um risco de acidente. E também nada mais do que ele está entrando e também utilizando os EPIs adequados. Mas não é isso que acontece na prática, né, para essas empresas de pequeno porte. Mas quando é uma empresa de grande porte, quando tem o técnico de segurança, quando tem os membros da CIPA, esse visitante, antes de estar entrando dentro da empresa, ele tem que fazer como fosse um pequeno treinamento em vídeos ou palestra, a empresa informando, falando, ó, tal grau de perigosidade tem essa empresa, o risco de acidente, como você vai estar utilizando os IPIs, mostra os mapas de risco, informando, ó, você pode estar locomovendo em tal local você não pode. Isso se chama a integração. Então, um visitante da empresa, antes de estar entrando dentro da empresa, ela vai fazer a integração. Certo, pessoal? A falta de mapa de risco na empresa poderá gerar multa? Sim, pode sim. Conforme a NR1, no item 1.7, letra A, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentadoras sobre a segurança e medicina do trabalho. Se o mapa de risco está coberto pela NR5, logo a empresa estará passível de punição pela falta do mesmo. Então, a falta do mapa de risco, essa empresa vai ser punida. Entendemos, então, que qualquer item da NR descumprido é possível multa. Qual é a validade do mapa de risco? O mapa de risco tem uma validade? Sim, tem sim. O mapa de risco deve ser revisto sempre que um fato novo modificar a situação dos riscos presentes no ambiente de trabalho. Isso pode acontecer por uma mudança de novos equipamentos ou novas máquinas no ambiente de trabalho, novas saídas, novas entradas, mudanças na forma de produzir, alteração dos produtos usados na rotina de trabalho. E sempre que houver modificações nos riscos, elas devem constar no mapa de risco, quanto antes. E também pode ser modificado, conforme eu falei para vocês no início dessa aula, quando novos membros da CIPA, ou próprios membros da CIPA, atuais membros da CIPA, verificar que naquele ambiente de trabalho precisa ter uma mudança no mapa de risco, ele vai ser alterado. Também, aquele ambiente de trabalho que, ao decorrer do tempo, está tendo muito acidente de trabalho com os colaboradores, ali também eles vão estar analisando o porquê, né, tá tendo esses acidentes e às vezes também mudar o mapa de risco, porque às vezes pode ser o equipamento que está inadequado para trabalhar, então o próprio equipamento da empresa que está inadequado para o operador está trabalhando, ele mesmo esse equipamento não tem uma proteção e o colaborador está machucando. Então, esse aí já não é o problema do mapa de risco, e sim do equipamento que está inadequado, um equipamento mais antigo, tem que estar trocando esse equipamento. Membros da CIPA também podem estar fazendo a notificação, pedindo para o diretor da empresa, o proprietário da empresa, estar trocando esse equipamento, certo?
Onde deve ser colocado o mapa de risco? Olha, interessante isso aí. Será que é em qualquer lugar que pode estar pregando o mapa de risco? O mapa de risco deve ser colocado em um local que fique bem visível no ambiente. Procure sempre os lugares de maior concentração de pessoas no setor e assim todos verão e saberão os riscos presentes no ambiente, bem como os cuidados necessários para evitá-los. Mapa de risco também é colocado sempre na entrada da empresa, para os próprios funcionários, né? Todo dia está entrando e já verificando que mapa de risco, novos colaboradores, até começar a pegar o jeito, o meio da empresa, como que é o funcionamento da empresa, para os visitantes, né? E também naquele setor onde um grau de risco é muito grande, na área de soldagem, na área de fundição de materiais, né, de metais, desculpa, então fundição de metais, então aquele metal líquido, né, ele é sólido, se transforma em líquido naquelas caldeiras, então um grau de temperatura altíssimo, então ali naquele local nada mais do que nesses locais de grau de risco muito alto, colocar um mapa de risco para os próprios colaboradores sempre estar prestando atenção, observando que ali é um perigo, tem que trabalhar com muita atenção. Logo abaixo eu coloquei umas gravuras referente a quais são os riscos, né? Então temos os riscos ambientais, temos os riscos físicos, temos os riscos de radiação, não ionizante, pressões anormais, tem também referente a hiperbárica, que é o mergulho de uso de ar comprimido, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos de acidentes. E esses riscos de acidentes, eles são divididos em grupos. Tem o grupo verde, grupo vermelho, marrom, grupo amarelo e grupo azul. Então, são 5 grupos divididos nesses riscos de acidentes. Grupo verde, ele entra no risco físico. O grupo vermelho entra no risco químico. O grupo marrom entra o risco biológico. O grupo amarelo, risco ergonômico. E o grupo azul, risco de acidentes. E logo abaixo eu coloquei um quadro para vocês, detalhando quais são cada risco e quais são esses riscos. Igual, risco físico, ele pode ser ruídos, vibrações, radiações, frio, calor, pressão anormal, umidade e assim sucessivamente. Logo embaixo eu coloquei outro quadro referente à simbologia. A simbologia que seria as cores, né? Então são círculos com as cores. Se for uma cor verde, quer dizer que aquele local tem um risco físico. Se for uma cor azul, aquele local tem um acidente, risco de acidente. Grupo azul, risco de acidente. E também o tamanho da circunferência, o tamanho do risco. Se é uma circunferência pequena, o risco é leve. Se a circunferência é média, o risco é médio. Já uma circunferência maior, então o risco é muito elevado, onde que a atenção tem que ser dobrada. Dicas para o mapa de risco. Cada círculo deve ser colocado na parte da planta que corresponde a um local onde existe o problema, anotando-se no seu interior o número de pessoas expostas naquele risco. Caso existam em um mesmo ponto de uma área diversos riscos pertencentes ao mesmo grupo, por exemplo, riscos físicos, que entra ruído, vibração e calor, não é necessário colocar um círculo para cada um desses riscos. Basta um círculo apenas desde que os riscos tenham o mesmo grau de intensidade. Então, ali dentro da faixa do grau ali, você não precisa colocar aquela quantidade de círculos do mesmo grupo. Simplesmente um já faz o funcionamento da tabela.
Neste caso, é necessário descrever o risco abaixo. Então, caso que num local onde que tem dois tipos de risco, porém é do mesmo grupo, um exemplo, ruídos e vibração, então vai colocar uma circunferência verde. Qual que é o grau dela? Se é mediano, então a circunferência média, porém embaixo vai colocar a legenda, olha, é do grupo de risco verde, porém ela tem o ruído e vibração. Então o grau de risco, que é o tamanho, junto com quais são os riscos, ruído, vibração, um frio. Então sempre na legenda tem que colocar quais são os riscos que acontecem naquele espaço. Então, pessoal, logo eu coloquei o mapa de risco de uma sala qualquer. Dá uma olhada aí, ali está falando qual que é os grau de risco, quais são os riscos e qual grupo que pertence. Dá uma olhada embaixo. Então, essa é uma aula para você estar verificando melhor sobre mapa de risco. Repito, porque a aula passada, na verdade, foi a aula retrasada, né, que eu falei um pouco de mapa de risco. Na aula passada eu passei somente a planta de um mapa de risco. Então agora, hoje eu preferi passar uma aula referente somente a mapa de risco, para vocês terem uma noção melhor, principalmente esses alunos que já trabalham na empresa e futuramente pretende ser um membro da CIPA ou já é membro da CIPA, para estar tendo um conhecimento melhor. Certo, pessoal? Então, essa aula de hoje foi referente a mapa de risco. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês, como alguns alunos me questionaram na aula passada. Espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Mesmo assim, caso ainda tenha dúvida, me manda mensagem pelo WhatsApp ou no fórum, estarei à disposição de todos vocês. E todos tenham uma boa aula e uma ótima noite de descanso. Tá ok, pessoal?